Olá, tudo bem? No vídeo anterior, nós estudamos a respeito do anúncio feito pelo anjo Gabriel, ou Espírito Gabriel, ao casal Zacarias e Isabel, a respeito do nascimento de João Batista. João Batista era primo ou parente de Jesus e foi quem preparou o caminho para o ensino de Jesus. Neste vídeo nós vamos estudar o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 26. É interessante que você faça a sua leitura do Evangelho antes de acompanhar este estudo. Se você não tem um exemplar do Evangelho, aqui embaixo tem o link da Bíblia Online. Neste vídeo nós vamos estudar sobre o anúncio feito pelo Espírito Gabriel sobre o nascimento de Jesus e também vamos ver o nascimento de João Batista. Isabel, que já era de idade bastante avançada e que era considerada estéril, não tinha filhos, estava grávida de 6 meses esperando João Batista. O Espírito Gabriel vai então até a cidade de Nazaré e procura Maria, a futura mãe de Jesus. Maria era virgem, era noiva de José, ainda não moravam juntos, mas para a legislação daquela época, a noiva já era considerada propriedade do marido. E qualquer transgressão por parte dela seria punida. A pena para o adultério, por exemplo, era a condenação à morte por apedrejamento. As mulheres ficavam noivas aos 12, 13, 15 anos e casavam ainda meninas. Maria era uma menina quando ficou grávida. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela daria à luz um menino que se chamaria Jesus. Nesta versão da Bíblia, utilizada pela Igreja Católica, aliás, eu gosto muito desta versão, já estudei muito com ela. Nesta versão há comentários de rodapé. Esses comentários geralmente são muito úteis, mas algumas vezes eu tenho que discordar da sua interpretação. Ouça, por exemplo, o comentário aos versículos 34 e 35. Preste atenção. Maria, ciosa de sua virgindade, da qual fizera doação a Deus, pede explicações acerca do mistério da maternidade divina anunciado pelo anjo. A resposta é que Deus realizará um estupendo milagre. Ela se tornará mãe por virtude do Espírito Santo e dará à luz o Filho de Deus encarnado, conservando o privilégio da virgindade. Não é isto que está escrito, e não há nada que me leve a interpretar desta forma. Vamos ver o que dizem estes 2 versículos comentados. Maria disse ao anjo: como se fará isso, pois que eu não conheço varão? Varão, se você não sabe, é o macho. E os judeus usavam o eufemismo conhecer para se referir ao ato sexual. Lá no comecinho da Bíblia, no Gênesis, quando Deus fez Eva, diz que Adão conheceu Eva. Quer dizer que Adão e Eva mantiveram relações sexuais. Então Maria era virgem e disse isso ao anjo, ao Espírito Gabriel, querendo saber como ficaria grávida de Jesus. Vamos ver o que diz o versículo 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso mesmo, o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Onde é que está dito que Maria engravida do Espírito Santo? Onde é que está dito que Maria permaneceu virgem? E principalmente, onde é que está dito que Jesus é Deus? Já que no comentário diz que a maternidade de Maria era divina. Eu quero esclarecer que para mim não faz a menor diferença se Maria permaneceu virgem ou não. Se Maria engravidou de José ou do Espírito Santo. Se Maria foi mãe de Jesus, certamente tinha méritos incontestáveis para isso. Era um espírito muito superior e merece todo o nosso respeito, gratidão e amorosidade. Também quero deixar claro que respeito a interpretação católica dos evangelhos, mas não concordo com alguma coisa. Há inúmeras versões e traduções da Bíblia, ou, mais precisamente, do Evangelho, que é a parte da Bíblia que narra a vida de Jesus. Nesses quase 2000 anos que se passaram desde que Jesus esteve entre nós deixando seu ensino, muitas traduções foram feitas, muitas cópias à mão do tempo em que não existia imprensa, muitos modos de ver e de interpretar fatos e palavras. Por isso eu prefiro estudar as traduções mais recentes, traduções realizadas por pessoas que leram os textos originais escritos em grego e traduziram diretamente do grego. São os textos mais antigos e, portanto, os mais dignos de credibilidade. Pastorino ensina que a tradução correta não é o Espírito Santo, mas um Espírito Santo, pois no texto original grego não há artigo antes
de Espírito Santo e que, portanto, deve ser traduzido como artigo indefinido. No grego não há artigo indefinido. Se coloca artigo antes da palavra, é artigo definido. Se não se coloca artigo antes da palavra, deve-se traduzir para o português como artigo indefinido. Então nós não estamos tratando de Espírito Santo como uma entidade definida, como uma das três pessoas de Deus. Estamos tratando de um Espírito Santo, ou seja, de um Espírito bom, de um Espírito íntegro. Então o que o anjo diz é que um Espírito Santo, um Espírito íntegro desceria sobre Maria. É ao próprio Jesus que ele está se referindo. O Espírito mais superior, o Espírito mais puro que já esteve sobre a terra, Jesus, descerá sobre Maria para reencarnar por intermédio dela, e a virtude do Altíssimo, ou seja, a virtude de Deus, cobrirá Maria, a envolverá e estará com ela, pelo fato do maior espírito da terra estar temporariamente ligado a ela. Em parte alguma se fala que ela permaneceria virgem, ou que ela não se uniria sexualmente a José. O anjo Gabriel, ou Espírito Gabriel, diz ainda a Maria que Isabel, que era sua parente, também havia engravidado, apesar da sua idade já bastante avançada, porque para Deus nada é impossível. Para Deus não é impossível que uma mulher de idade avançada engravide. E para Deus não é impossível que uma noiva, virgem, que ainda não havia consolidado seu casamento, engravidasse. Nada impediria que ela se unisse sexualmente a José, mesmo que o casamento ainda não se tivesse concretizado. Isto poderia ser impossível para os homens, por causa das suas leis, dos seus costumes, das suas crenças, dos seus preconceitos. Mas para Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, e que criou o sexo, e que nunca proibiu o sexo, e que nunca se manifestou contrariamente ao sexo, para Deus não é impossível que Maria se una sexualmente a José e engravide, e dê à luz o espírito mais puro que conhecemos, Jesus, um espírito íntegro, completo, santo, pois é este o significado da palavra santo: total, universal, completo, integral. A palavra são, que é muito próxima da palavra santo, tem esse sentido de integridade ligada ao corpo. Corpo são, corpo íntegro. A palavra santo tem este sentido de integridade ligada ao Espírito. Espírito Santo, Espírito íntegro. Por que Maria deveria engravidar virgem? Por que Maria deveria permanecer virgem depois de conceber? Porque a mulher era vista como fonte de todo pecado. Santo Agostinho, ali pelo ano 400, foi quem associou o chamado pecado original ao sexo. Agostinho é o patrono do celibatarismo. É por causa dele que padre não pode casar. É por causa dele que sexo é visto como algo sujo e pecaminoso. Esse mesmo Santo Agostinho é um dos espíritos que colaboraram na codificação do espiritismo. E Allan Kardec comenta que Agostinho havia modificado muito seus pontos de vista. É evidente que sim. Santo Agostinho viveu de 354 a 430. No seu livro mais famoso, As Confissões, ele deixa ver as suas ideias a respeito do sexo, se arrepende de ter sido fissurado por sexo na juventude e depois de maduro, mais sábio, mais vivido e, claro, com os hormônios em baixa, coloca a culpa de todo o mal no sexo. Agostinho foi capaz de escrever bobagens como "Por que o demônio não fala com Adão e sim com Eva?". Agostinho achava também que a salvação não dependia apenas da vontade e dos atos, mas de Jesus. Nas obras da codificação, organizadas por Allan Kardec, percebe-se o quanto Agostinho mudou de ideia a esse respeito. Afinal, entre a sua existência como Santo Agostinho e a sua colaboração na codificação do Espiritismo, passaram-se 1500 anos. Jesus diz que dentre os nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Os nascidos de mulher são todos os espíritos que ainda precisam reencarnar. Mas 900 anos antes, João Batista havia sido Elias. João Batista foi a reencarnação de Elias. E Elias, embora fosse um grande profeta, foi um homem sanguinário que mandou degolar 450 sacerdotes inimigos. Para quem não acredita na lei de causa e efeito, Elias degolou e foi degolado quando reencarnou como João Batista. Jesus disse que quem com ferro fere, com ferro será ferido. O mesmo espírito que animou Elias, animou mais tarde João Batista. Elias mandou degolar,
João Batista foi degolado. Em 900 anos, o espírito de Elias progrediu muito e reencarnou como João Batista. Em 1500 anos, o espírito de Santo Agostinho progrediu muito e colaborou na codificação do espiritismo, retificando posicionamentos equivocados. Essa questão da virgindade de Maria tem tanta importância para a Igreja Católica que o dogma da Imaculada Conceição só foi aprovado em 1854 pelo Papa Pio IX. O dogma da Imaculada Conceição é que decide, num canetaço do Papa, que Maria permaneceu virgem depois de dar à luz, depois de Jesus nascer. O cristianismo começou depois da morte de Jesus, principalmente através de Paulo. Foi duramente perseguido nos primeiros tempos, milhares de cristãos foram mortos. No ano 380, por meio do imperador Teodósio, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. O Império Romano compreendia quase toda a Europa, parte da África, da Ásia e o Oriente Médio. Para tornar o cristianismo aceito por todos, por tantos países diferentes, costumes, culturas e idiomas diferentes, eles adotaram rituais, lendas e crenças de outras religiões, das chamadas religiões pagãs. Havia muitas lendas de deuses nascidos de virgens. Krishna, na Índia, nasceu sem uma união sexual. Nasceu de uma união mental e yógica entre Vasudeva e Devaki. O deus Horus, no Antigo Egito, foi concebido quando seu pai já estava morto. Ísis, sua mãe, se transformou em pássaro e pousou sobre a múmia de Osíris, seu marido morto, e assim ela foi fecundada. Para alguns, Buda também foi concebido de maneira fora do comum, de maneira extraordinária, sem união sexual. O que é que há de importante neste relato da concepção de Maria? Quem escreveu o Evangelho tinha uma finalidade para citar tudo o que citou. Lucas era um homem culto, que vivia o cristianismo primitivo, o cristianismo original. Lucas aprendeu com Paulo, que era um homem sábio para a sua época, embora, claro, não fosse dono da verdade. Lucas conheceu muitos discípulos de Jesus, conheceu Maria, mãe de Jesus. Uma leitura atenta dos evangelhos deixa claro que Jesus não ensinava para o povo tudo o que ensinava para os seus discípulos. Há um sentido profundo em tudo o que está escrito. Todo o evangelho é um código eterno de sabedoria cósmica, válido em qualquer tempo e em qualquer lugar. Todos nós somos filhos de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus nos disse, mesmo que de maneira indireta, que nós somos deuses. Todos temos dentro de nós, em nosso íntimo, a potencialidade crística. Foi Jesus mesmo quem nos disse que nós poderíamos fazer todas as coisas que ele fazia e até maiores. Então, eu tenho o Cristo dentro de mim. Você tem o Cristo dentro de você. O Cristo é a manifestação de Deus individualizada. É algo que todos temos dentro de nós em estado latente, esperando ser desenvolvido. É a nossa essência divina. É como um diamante recoberto de pedra bruta. A cada reencarnação evoluímos um pouco. A cada reencarnação removemos um pouco da pedra bruta que recobre o diamante que existe dentro de nós. Pouco a pouco, cada vez chegamos mais perto. Quem já evoluiu suficientemente é capaz de perceber a presença do seu Cristo interno. Jesus completou a sua evolução terrena. Jesus unificou-se com o seu Cristo interno. Jesus anulou a sua personalidade para viver a sua individualidade divina. Maria representa o espírito que já evoluiu suficientemente a ponto de descobrir o Cristo que há dentro de si. Maria está grávida do Cristo, está grávida do seu Cristo interno. Maria já é capaz de perceber o Cristo. Maria submete-se humildemente à vontade de Deus, que é o cumprimento da sua lei. Todo aquele que percebe a sua realidade espiritual, todo aquele que toma a decisão firme de seguir o caminho reto das leis de Deus, pressente o seu Cristo interno, sente que o Cristo habita dentro de si mesmo, está grávido do Cristo, que um dia há de vir à luz, ou seja, há de manifestar-se em sua plenitude, como o diamante que é livrado de toda a sua impureza e é cuidadosamente lapidado. Depois disso, Maria resolve visitar Isabel, que era sua parente.
Assim que Isabel ouviu Maria lhe cumprimentando, sentiu que a criança no seu ventre se agitava. Um espírito se manifesta por intermédio de Isabel, provavelmente o espírito do próprio Elias, que em breve iria reencarnar como João Batista. Embora estivesse no ventre de Isabel, ainda em formação, o espírito de João Batista e Elias já era suficientemente adiantado para manter este grau de lucidez. O espírito que iria reencarnar como João Batista reconheceu o espírito que iria reencarnar como Jesus, que estava no ventre de Maria, e se manifesta através de Isabel, dizendo em alta voz, como é comum nos eventos mediúnicos de incorporação: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu seio. Maria responde com uma belíssima demonstração do seu entendimento de Deus, que eu não vou citar para não nos alongarmos muito. São os versículos 46 a 55. Só vou citar um trecho que nos lembra a lei de causa e efeito. Se referindo às ações de Deus, Maria diz: derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Alguns religiosos interpretam isso como uma demonstração de que Deus prefere os pobres. Por que Deus preferiria os pobres? O que o pobre tem de melhor do que o rico ou o remediado? Se Deus gostasse da pobreza, não teria criado o universo tão rico e abundante e farto. O que Maria diz se refere à lei de causa e efeito, que alguns conhecem como lei do karma, que faz com que nós sempre colhamos aquilo que nós plantamos. Tudo o que nos acontece é resultado de nossas ações passadas. Por isso, quem abusa do seu poder numa existência é derrubado na existência seguinte, enquanto que aquele que era humilde é exaltado, beneficiado. Aliás, isso demonstra mais uma vez a reencarnação. Raramente acontece de um poderoso ser derrubado e do humilde ser exaltado numa só existência. É preciso considerar a realidade da reencarnação para compreendermos o sentido da oração de Maria. Se não levarmos em conta a reencarnação, o que ela está dizendo seria uma mentira e uma grande bobagem. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, os vizinhos vieram vê-la, congratulando-se com ela pelo fato de ela ter engravidado já em idade avançada, quando todos tinham a certeza de que ela era infértil, o que era considerado uma vergonha e um castigo de Deus. Os vizinhos sugeriram que se colocasse no menino o nome do pai, Zacarias. A mãe, Isabel, diz que ele se chamaria João. Os vizinhos estranham pelo fato de que a escolha do nome não competia à mãe, mas ao pai, e também porque não era costume dar ao filho um nome que já não houvesse na sua família. Perguntaram por meio de sinais a Zacarias, já que ele estava temporariamente surdo e mudo, como deveria se chamar o menino. Zacarias pediu uma tabuinha, não existia caneta e papel como hoje, e escreveu: João é o seu nome. Assim que Zacarias escreveu isso, deixou imediatamente de estar surdo e mudo. Você deve lembrar que Zacarias ficou surdo e mudo quando o Espírito Gabriel lhe anunciou que ele e Isabel teriam um filho, embora Isabel fosse infértil e idosa. E ele duvidou, pedindo a Gabriel um sinal de que aquilo fosse verdade. Como sinal, talvez pelo fato de Zacarias ter duvidado, ele ficou temporariamente surdo e mudo. As pessoas presentes ficaram muito surpresas com aquilo e perguntavam umas às outras o que seria aquele menino, o que haveria de diferente nele. Zacarias ficou repleto do Espírito Santo, ou seja, um espírito se manifestou através da mediunidade de Zacarias. E isso tira todas as nossas dúvidas, se ele era ou não médium. E esse espírito, servindo-se dos órgãos físicos de Zacarias, disse o seguinte: eu vou ler o que o espírito falou pelo intermédio de Zacarias. É 1 minuto. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo, suscitou uma força para nos salvar na casa de seu servo Davi, conforme anunciou pela boca dos seus santos, de seus profetas, desde os tempos antigos, que nos livraria de nossos inimigos
e das mãos de todos os que nos odeiam, para exercer a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão, de nos conceder que, livres das mãos dos nossos inimigos, os sirvamos sem temor, diante dele com santidade e justiça, durante todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao povo conhecimento da salvação para a remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, graças à qual nos visitou do alto o sol nascente, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Aqui fala de um Salvador poderoso, salvação dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Quem são os nossos inimigos? Quem são os que nos odeiam? Costuma-se dizer, entre alguns religiosos, que o nosso inimigo é Satanás. Você acha que Satanás existe? Sim e não. Satanás quer dizer adversário, nada mais que isso. E o seu adversário é você mesmo. Sempre que você se apega às coisas materiais, em detrimento das coisas do espírito, você é Satanás. Sempre que você dá mais importância à matéria do que ao espírito, você é Satanás. Quando Jesus anuncia aos seus apóstolos tudo o que deveria acontecer com ele, que ele seria preso, humilhado, condenado sumariamente e crucificado, Pedro tenta dissuadir Jesus, tenta aconselhar Jesus a deixar disso. Pedro acha que Jesus está viajando. Jesus diz a Pedro: vai atrás de mim, Satanás. Não compreendes o que é de Deus, mas dos homens. Pedro estava preocupado unicamente com os aspectos materiais, sem compreender ou aceitar o lado espiritual. Então Satanás é adversário, é o nosso adversário interno, é o instinto animal, é o apego à materialidade. Mesmo os eventuais inimigos externos que nós tenhamos, todos nós em algum momento formamos inimigos nesta ou em outras existências. Eles só são inimigos ou só podem ser considerados inimigos enquanto nós estivermos sujeitos à materialidade. Quando estivermos voltados para as coisas de Deus, para a espiritualidade, toda e qualquer inimizade perde a razão de ser. Isso vale para as obsessões tão comentadas no meio espírita. Nós sabemos que o espírito obsessor só tem acesso a nós se nós dermos acesso a ele, através dos nossos pensamentos, palavras e ações equivocados. Então fica claro quem é o seu inimigo. Agora, quem é o nosso Salvador? Será que Jesus é o nosso Salvador? Podemos considerar Jesus como nosso Salvador por ele ter nos deixado o ensino de que precisamos para progredirmos espiritualmente. Se encararmos a vida como uma prova, o Evangelho de Jesus é o gabarito da prova. O Evangelho de Jesus é o conjunto de respostas de que necessitamos para passar por esta prova. Mas Jesus não nos salva. Jesus nos mostra o caminho para a nossa autossalvação. Essa fala do Espírito através de Zacarias também menciona as promessas feitas no decorrer dos séculos pela boca dos santos profetas. Se é pela boca dos santos profetas, não foram os profetas que falaram por si mesmos, mas apenas serviram de intermediários para que espíritos desencarnados falassem por intermédio deles. Os profetas nada mais eram do que médiuns. Só isso. Um último ponto de análise. É dito que João Batista viria para fazer conhecer ao seu povo a salvação pela remissão dos pecados. Salvação pela remissão dos pecados. Pastorino traduziu como resgate dos erros, em vez de remissão dos pecados. A palavra pecado, conforme nos ensina Champlin, significava, em grego, errar o alvo. Referia-se à tentativa frustrada de acertar o alvo com arco e flecha. Pecar, então, é errar. É a tentativa frustrada de acertar. O sentido de pecado que você conhece foi inventado pela igreja, mas Pastorino usa o verbo resgatar em vez de remir.
são sinônimos. Um dos sentidos de resgatar é justamente remir. A diferença fundamental é que o resgate dá a ideia mais clara de que é uma ação praticada por nós mesmos, por nossa própria iniciativa e não por iniciativa de um terceiro. Somos nós que resgatamos os nossos erros. Ou, usando uma expressão facilmente compreensível, nós resgatamos o nosso karma. Então nós temos o resgate dos erros e não remissão dos pecados. Deus é infinitamente justo. Não iria perdoar pecados de um ou outro só porque aceitou Jesus. Isso chega a ser vexatório. E todas as outras religiões não cristãs, mais de 2/3 da humanidade encarnada estariam perdidos porque não aceitam Jesus? Jesus veio nos ensinar o caminho da salvação de nós mesmos, que começa pelo resgate dos erros, no cumprimento espontâneo da lei de causa e efeito ou lei do karma. Paramos de errar, nos conscientizamos de que somos responsáveis pelos nossos atos e que colheremos os seus resultados e nos salvamos. Essa salvação, em última análise, é a libertação do ciclo reencarnatório. É não precisar mais reencarnar. É alcançar um grau de elevação moral e intelectual que nos permita não mais reencarnar. É isso que fica de mais importante no estudo deste vídeo. A nossa responsabilidade sobre nós mesmos. A lei de causa e efeito que faz com que cada um colha aquilo que plantou, e a salvação ou libertação através do resgate dos erros. Por fim, Emmanuel faz uma observação muito oportuna a respeito do versículo 79 que diz: para alumiar os que estão assentados em treva e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Emmanuel nos lembra que na Terra é natural que o chefe, o dirigente, o gerente, o administrador atribua tarefas aos outros, movimentando grande número de pessoas ao seu encargo. Jesus poderia mobilizar milhões de espíritos, seus substitutos, para desenvolver tarefas aqui no mundo material, mas não. Ele veio pessoalmente. Guardadas as proporções, é o mesmo que o presidente de uma multinacional ajudar os operários diretamente sem passar por intermediários. Jesus nos deu a maior demonstração de humildade possível, colocando-se no mesmo patamar que nós, seres imperfeitos e tantas vezes ridículos em nossas disputas e contendas. No próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 2 deste Evangelho segundo Lucas, começando pelo nascimento de Jesus. Força e paz para você, e obrigado por estudar o Evangelho comigo. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Ali embaixo tem o campo para você se inscrever. Se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar por este assunto. Obrigado.